Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim trazer para vocês os livros que eu li no mês de agosto. Desde já eu peço perdão porque tá tendo uma reforma bem aqui na frente de casa, sendo até que eu tive que mudar de cenário, porque nesse quarto aqui não pega tanto barulho, mas mesmo assim eu acho que dá pra ouvir um barulhinho ali no fundo. Mas enfim, é coisa que a gente tem que fazer, né? Se quer gravar de dia, tem que lidar com isso. Mas então, eu tenho aqui pra falar com vocês 9 livros, mas eu não terminei tudo isso. Tá, vamos lá. Vou começar pelos que eu terminei com certeza. O primeiro livro que eu terminei esse mês foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Esse daqui era um livro que tinha ficado do mês de julho, eu não tinha terminado, mas eu fiquei muito feliz de ter terminado ele agora. Me apaixonei por essa história. Esse livro aqui, ele vai falar a história de duas irmãs, a Mary Cat e a Constance, e a gente não sabe direito o que aconteceu, a gente só sabe que a cidade inteira odeia elas e tem medo delas. E daí a gente vai descobrindo com o passar do tempo o que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito ruim com a família delas. E assim, as reviravoltas desse livro, assim, quando você começa a achar, tipo, que tá entendendo o que esse livro vai dar, ele vai lá e dá uma puta reviravolta. E você fica, assim, chocado. É muito, muito bom. Eu gostei bastante da escrita da Shirley Jackson. Eu super entendo porque Neil Gaiman e Stephen King se baseiam nela, gostam muito da escrita dela. Dá pra perceber, assim, tipo, o tipo de escrita, de desenvolvimento de personagem é muito parecido com a forma como esses dois autores trabalham os próprios personagens, sabe? Eu gostei bastante, esse livro aqui ficou 5 estrelas favoritado. Daí, o que aconteceu? Terminei esse livro no começo do mês. Terminei também Monstrous, que é um quadrinho, primeira edição. Eu não tenho muito o que falar sobre Monstrous, principalmente, assim, pra ser bem sincera, eu acredito que até esqueci grande parte dele. Não foi um quadrinho, assim, que me chamou muita atenção. Achei bacana, me entreteve, mas assim, não foi, nossa, que legal, sabe? Quero muito ler. Não sei nem se eu vou dar continuidade. E o que aconteceu? Depois que eu li esses 2 livros no começo do mês, na primeira semana do mês, eu fiquei uma semana sem ler nada. E daí, assim, eu entrei numa ressaquinha literária e eu fiquei, meu Deus, eu não posso fazer isso porque, né, o ano tá indo e eu não tô atingindo minhas metas de leitura e eu preciso atingir minhas metas de leitura. E daí, o que aconteceu? Eu fiz uma proposta comigo mesma, que até foi o vlog que saiu essa semana, atrasadíssimo, mas saiu, de ficar menos no celular e uma parte do tempo que eu ficaria no celular pra ler o livro. Isso ajudou bastante, me deu uma motivação a mais pra estudar também e pra ler, mas me deu uma motivação pra pegar livros que eu queria muito ler, mas eu não tava assim a fim de começar, sabe? Porque assim, eu tenho às vezes aquele momento de que eu quero muito ler, mas eu não quero começar um livro. Então, pois eu tenho isso. Então, assim, os livros que eu li, que eu finalizei nessa maratoninha aí que eu fiz, foi Trono de Vidro e Quarto de Despejo. Vou falar primeiro de Trono de Vidro, porque foi o que eu finalizei primeiro. Esse livro aqui é uma releitura, eu li ele em 2018, 2019, não lembro. E eu já sabia muita coisa que ia acontecer nesse livro, mas não tudo. Eu tinha esquecido, assim, muito sobre o como que ia acontecer, sabe? Então, foi bem legal, eu gostei bastante. Eu comecei a marcar os livros de fantasia, os primeiros de série. Eu acho que vai ajudar bastante para a leitura da série no todo. Eu achei bem bacana esse livro, me deu, assim, uma satisfação muito grande de finalmente começar de novo essa série. Agora tenho certeza que eu vou terminar, sabe? Assim que eu terminei esse livro, teve um porém, né? Assim que eu terminei esse livro, eu já queria pegar o segundo e eu não podia, o que me deu também uma ressaquinha, mas tudo bem. Fiquei muito feliz de ter lido, eu dei 4 estrelas e meia. Quarto de Despejo foi o segundo que eu terminei nessa semana e, uau, esse livro acabou comigo. É um livro, assim, muito triste, é muito comovente, mas é um livro que eu fiquei muito frustrada. Porque esse daqui são compilados de diários da própria Carolina, sabe? Ela era uma favelada lá nos anos 60, anos 50, anos 60, de São Paulo.
E um repórter achou ela numa reportagem, viu que ela escrevia nos diários e quis publicar. Mas, gente, que desfeita que esse cara fez, que desfeita, sério. Ele prometeu a publicação do livro dela, passaram-se anos e ele não tinha publicado, e ela acreditando que ela iria conseguir algum dinheiro. E daí, quando ele publicou, ele mesmo fala que ele tirou partes aqui do texto, principalmente partes de quando ela falava da fome, porque ele achava muito repetitivo. E, gente, a fome é um dos personagens principais desse livro. O tanto que ela fala de fome, assim, impacta a gente de uma forma muito, muito, muito profunda, porque ela descreve, assim, como é passar fome, como é ter seu filho passando fome e não poder fazer nada. É triste demais. E o cara cortou muitas das partes. Tipo assim, aqui a gente não tem o texto integral. E daí a gente fica pensando, poxa, o que mais que ele não cortou? Porque assim, a partir do momento que ele decide excluir uma coisa porque acha que ela fala demais sobre isso, o que mais que ele não censurou? Sabe, eu acredito que a Carolina, ela teve assim uma desfeita muito grande com a obra dela. Eu tenho muita raiva desse cara que resolveu publicar o livro dela dessa forma como ele fez, excluindo partes importantes e não dando voz a uma das coisas principais da população miserável do Brasil. Porque, gente, a situação que ela vivia era miserável. Depois que eu pesquisei depois que eu terminei esse livro, eu pesquisei um pouquinho sobre a história dela e eu vi que, na verdade, o futuro dela não mudou muito. Assim que esse livro foi publicado, teve um grande sucesso, foi publicado em outros 13 países, mas ela recebeu uma parte muito pouca, né, desse retorno, que é muito triste, porque a gente também fica pensando que ela é uma mulher negra, né, solteira, nos anos 50. A gente vê muito, assim, essa questão do preconceito, do patriarcado, né. E ela publicou outros 3 livros que foram, assim, extremamente criticados, rechaçados pela mídia. E ela faleceu, assim, num sítio, um pouco depois, de asma. E hoje em dia, as netas dela ainda sentem dificuldades, ainda passam por dificuldades. Então, assim, eu fico muito triste de saber que, na verdade, uma coisa que ela queria tanto, que era viver da escrita, na verdade, não ajudou ela. Principalmente por conta das pessoas que estavam envolvidas, né? E esse livro aqui, eu não dei nota, porque é literalmente a vida dela. Eu não consegui dar nota pra vida de uma pessoa. Mas foi um livro muito importante pra ler e eu recomendo pra todo mundo. O último livro que eu finalizei esse mês, porque assim, hoje é dia 31, mas eu acho que eu não vou conseguir finalizar mais nenhum livro, porque hoje eu trabalho a tarde toda, então eu volto só de noite. O último livro que eu finalizei foi um audiobook pelo Scribd, que foi Você Me Ganhou no Olá. O que aconteceu? Assim, em junho, eu tinha finalizado aquela assinatura de 2 meses gratuitos no Scribd. Daí, é claro, né, eu não queria pagar $8, e daí eu cancelei. Ou eu achei que eu tinha cancelado. Porque o que eu acho que eu fiz foi o seguinte, eu só deixei a assinatura em stand-by, que você tem como ou cancelar ou deixar em stand-by. E eu acho que eu deixei em stand-by, e daí, quando eu vi, recebi uma notificação do banco falando que eu tinha gastado R$50 no Scribd. Então, eu falei, então, já que eu já gastei mesmo, já cancelei, mês que vem não teremos Scribd, mas por enquanto esse mês ainda temos. Então, pra utilizar, né, eu não sabia muito o que ler ali, não tinha nenhum livro da minha TBR que tinha ali como audiobook, mas eu consegui ouvir esse livro, que eu fiquei muito curiosa, e é muito gostosinho. Foi assim um audiobook que eu li, que eu ouvi, né, rapidinho, eu acho que foi em 2, 3 dias. Ele, assim, eu não esperava que eu ia gostar tanto, sabe? Mas é um livro, assim, super fofinho, tem cenas muito hot, então fiquem atentos. Se eu não me engano, é pra maiores de 18 anos. Se eu não me engano, não, com certeza. Pelas cenas que tinham, com certeza pra maiores de 18 anos. Mas é um livro, assim, muito legal. Eu, assim, me conectei muito com os personagens. E eu achei, assim, que se esse livro, ele tinha que virar uma série, sabe, do Netflix. Nossa, eu acho que ia ser perfeito.
Eu gostei bastante, foi um livro, assim, que me ajudou, assim, a querer ler mais, que eu dei 4 estrelas. E daí, tá, o que aconteceu? Na semana seguinte do desafio de ficar menos no celular e ler mais, eu acabei só terminando esse audiobook, porque os outros livros que eu comecei, e foram muitos, eu não terminei nenhum. Porque, assim, eu estou sentindo que eu tô no meio de uma ressaquinha literária, sabe? Eu não quero ler, eu tô, assim, muito... Não tô afim. E, apesar disso, eu tô lendo livros que eu gosto muito, que eu quero muito terminar. Então, vamos ver. O primeiro livro que eu tô pra finalizar é A Inspeção, né, do Josh Malerman. Eu tô com esse livro pra finalizar já faz tempo. Eu acho que tô desde o mês passado. Ou é desse mês ainda? Eu acho que é desse mês ainda. Mas assim, eu tô com ele ali pra finalizar faz tempo. Assim, eu tô sem saco, pra ser bem sincera. Porque assim, é um livro legal, é um e-book, assim, que você começa a ler, você vai. Só que assim, quando eu paro de ler, eu não quero mais pegar, sabe? Eu tô assim, daí eu não sei se é pelo momento que eu tô, que eu não tô querendo muito ler, ou se é por conta do livro. Porque assim, o livro, ele tá me dando uma vibe, assim, muito livro Stephen King. E apesar de eu gostar muito, são livros, assim, muito enrolados pra mim, sabe? São livros, assim, muito... Ele foca muito no personagem e vai lá fazendo monólogos e tal, personagem pensando o que tá acontecendo com o personagem e tal, o que é muito legal, mas quando eu não tô muito afim de ler, isso daí é um tipo de livro que eu não gosto, sabe? Porque acaba me desmotivando, sabe? Mas eu tô gostando, apesar disso, só que eu não tô afim de pegar, é isso. Outro livro que eu tô gostando, mas não tô afim de pegar, é Como Parar o Tempo, do Matt Haig. Comecei ele no começo da semana passada, fiz até marcações de quanto tempo eu ia precisar pra terminar. É um livro que eu gosto muito, tem uma temática que eu curto muito, que é a viagem no tempo. Aqui acontece que, na verdade, o personagem principal tem uma doença raríssima, que ele envelhece 1 ano a cada 15 anos. Então, assim, ele é basicamente imortal. E aqui tá contando a história dele. E, assim, um tipo de livro que eu gosto muito, 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 muito. Me tá dando muito vibe de 15 Vidas de Harry August. 15 Mortes de Harry August. Nossa, agora eu esqueci o nome do livro. Mas eu acho que vocês pegaram, né? Que eu li no começo do ano e me apaixonei. E com certeza esse aqui é um livro que eu quero muito terminar, mas infelizmente eu tô sem saco pra pegar livro agora. Outro livro que eu tenho pra que terminar, mas esse daqui eu tô assim com uns 3 pés atrás já, que é um livro que eu tinha começado junto com O Trono de Vidro e Quarto de Despejo, é O Demônio da Cidade Branca. Por que eu tô com uns 3 pés atrás? Porque é o seguinte, esse livro aqui, ele é muito arrastado. Juro pra vocês, em 1 hora, se eu ler 30 páginas é muito. Eu tô aqui agora, tô verificando aqui, ó. Eu tô aqui na página 162 e ele tem 400 páginas. Então, assim, é um livro muito interessante. Ele fala muito sobre Chicago no final do século XIX. Chicago, no final do século XIX, estava passando por um momento de muita turbulência. Era uma cidade que estava muito populada, né? Tinha mais de 1 milhão de pessoas e não tinha saneamento básico na maior parte dos lugares. Tinha muita violência, tinha muita doença. Eles tinham passado por um grande incêndio alguns anos anteriores, em que acho que mais da metade da população ficou sem moradia. Foi assim, bem tenso. É sobre uma feira internacional, que era a Feira Colombiana de Chicago, que era a primeira feira de ciências internacional que os Estados Unidos sediava. E era uma coisa muito importante, porque Estados Unidos estava se tornando uma potência. E daí, para demonstrar que estava sendo uma potência, eles queriam fazer uma feira maior do que a de Paris. Só que assim, a de Paris foi onde a Torre Eiffel foi inaugurada. Então assim, é um patamar um pouquinho alto. Mas é muito interessante que a gente encontra 2 histórias em paralelo, que é a história de um arquiteto que está responsável por construir a feira e a história de um serial killer. E assim, é tudo baseado em fatos reais. Aqui a gente tem várias notas de rodapé, então tipo assim, a forma como esse livro é escrito parece uma grande biografia de Chicago. Então assim,
você raramente vai ler aqui partes ficcionadas. É claro que é uma romantização do que aconteceu na época, porque muitas coisas você não tem acesso, mas aqui eu achei bem legal que o autor, ele pega, tipo assim, vários livros sobre e relatos, né, sobre essa época foram lançados, principalmente por conta da feira e por conta dos assassinatos. Então, assim, tudo que tá escrito aqui realmente aconteceu. Então, assim, é muito interessante, eu tô gostando bastante do livro, só que, assim, é aquela coisa, eu já não tô muito afim de ler. E esse livro é muito lento, muito lento, muito lento. Porque ele foca em vários personagens e tem muita informação, muita informação. Informação importante, tipo, não é à toa que eu já gastei quase metade dos meus negocinhos só nas primeiras 200 páginas. Então, assim, é um livro que eu quero terminar, mas eu não sei se é o livro pra eu ler agora, sabe? Tô nessa. Outro livro que eu comecei, quero muito continuar, mas assim, não tô afim porque tô com preguiça de ler, é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Esse daqui é um livro que eu tô, tipo, nossa, eu tô muito no começo. Não li 50 páginas. Não li 50 páginas e esse livro aqui tem quase 450. Então, assim, é um livro que eu peguei porque eu tava numa vibe muito de ler fantasia, mas eu não queria pegar o segundo livro da Sarah J. Maas, porque eu fiquei com medo de, se eu pegar o segundo, eu iria ter que pegar o terceiro e daí não ia parar. Então, assim, eu queria pegar um livro de fantasia e eu peguei esse daqui. Eu tô achando interessante. Muitas pessoas falam mal dos personagens principais, principalmente da Leia, mas eu ainda não entendi porquê. Com certeza eu vou entender no final desse livro. Mas eu tô gostando, é um livro interessante. Tipo assim, a coisa que acontece aqui no resumo ainda não aconteceu. Tipo assim, a primeira frase aqui fala que, tipo assim, Leia é uma escrava. Ela ainda não é uma escrava. Não sei se ela vai ser uma escrava, se o que ela tava vivendo antes era ser escrava. Então, assim, não sei o que tá acontecendo. Interessante. É livro de fantasia, as primeiras... Eu sinto, assim, que eu tenho que ler as primeiras 150 páginas pra poder me situar, sabe? Então, como eu ainda não cheguei lá, não estou situada, não sei o que tá acontecendo. E por falar em livros que eu não sei o que tá acontecendo, temos Duna. Então, peguei ele ontem pra ler, dia 30. Eu tenho um monte de livro pra finalizar esse mês, mas peguei um novo que eu sei que não vou finalizar. Por quê? Porque eu quero terminar ele até dia 7 de setembro, porque eu vou ver meu namorado, e daí eu já quero entregar pra ele, porque esse daqui é um livro emprestado do meu namorado. E eu quero muito ler ele agora, só que eu não tô entendendo. Eu admito, assim, que eu tô com muitos receios de ler esse livro, porque eu não tô entendendo muito. Daí, como eu já não tô muito afim de ler... Mas, assim, ontem, assim, eu li umas 15 páginas, por aí. Eu li pela primeira meia hora. Eu gosto de, assim, tipo, de ler meia hora fechadinho, corrido, que daí eu sinto mais ou menos quanto eu vou precisar, né, pra terminar esse livro. E bom, com certeza esse daqui vai ser o único livro que eu vou ler essa semana, porque se eu quero terminar até a semana que vem, eu preciso ler ele logo, e eu tô lendo ele muito devagar. Mas é que também eu tô entendendo, né? Tô querendo entender melhor o que tá acontecendo, ainda não sei o que tá acontecendo, e faz parte. Por enquanto, não tenho nenhuma... Eu não sei nem dizer sobre o que ele é, e eu não tenho nenhuma coisa pra te falar, porque eu não sei sobre o que ele é. Então é isso, gente. Falei de muitos livros, terminei poucos, mas faz parte. Admito, assim, que tô começando setembro um pouco preocupada se eu vou conseguir ler 100 livros esse ano, porque eu ainda não cheguei nem 60. Então, assim, precisar me esforçar um pouquinho mais nesses 4 meses pra não precisar chegar em dezembro com 20 livros pra ler, como já aconteceu em anos anteriores. E daí eu me... Eu fiquei umas 2 semanas sem postar nada, eu realmente não tava afim de gravar e editar, não tava num momento legal. Mas eu sinto que eu tô melhorando agora, e eu tô muito feliz de estar podendo gravar e editar vídeos pra vocês. E essa semana aí essa semana aqui já é pra ter saído um essa semana, daí esse agora, daí semana que vem vai ser mais 2.
Provavelmente esse vai ser um mês de 2 vídeos por semana, o que me deixa muito feliz porque eu tô agora muito empolgada. É isso, gente. Foi muito bom falar com vocês e a gente vai se falando. Tchau, tchau.